O diabo não vai roubar aquilo que Deus te deu. Sai pra lá, tristeza. A alegria de Deus enche a nossa vida, porque ninguém pode calar o espírito de adorador que existe dentro. Antes do coveiro chegar, Jesus vai chegar primeiro. Jesus vai chegar primeiro. Aqueles que pensam que o teu tempo venceu, aqueles que pensam que a oportunidade passou e acabou, não tem mais jeito, eu quero te lembrar que Ele é o dono do tempo, e o Jesus que passou pra lá, Ele vai passar pra cá de novo, vai te dar uma nova oportunidade e vai mudar a tua história. Que aquele homem clamava, mas uma multidão repreendia. A sétima consideração é que sempre haverá multidões para poder tentar calar a nossa voz, mas não vai calar, porque ninguém pode calar o espírito de adorador que Deus colocou dentro. Vamos aqui ler o texto sagrado. Versículo 46 do capítulo 10 de Marcos nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Com a tua Bíblia aberta, com a tua Bíblia aberta, podeis tomar os vossos assentos. Pastor, porque a Bíblia aberta é porque nessa noite eu quero vos ministrar uma palavra de cunho textual. É aquela que nós vamos tirando, exaurindo do próprio texto bíblico as verdades de Deus para nós. O texto em evidência que nós trazemos a lumen para apreciação da igreja nessa noite fala a respeito de um cego, e é por isso que eu quero subordinar o tema dessa mensagem aprendendo com o cego. Aprendendo com o cego. Pastor, não é aprendendo com um rei, pastor, não é aprendendo com um imperador, pastor, não é aprendendo com alguém, não, é aprendendo com o cego. Deus nos ensina com as coisas simples, Deus nos ensina com as coisas pequenas. Culto é aquele que nós comemos da palavra de Deus, que nós crescemos, a gente vai para casa, a gente conta para o vizinho, conta para o padeiro, para o açougueiro e diz: olha, você está perdendo, Jesus está falando lá no congresso. Culto é aquele que Deus fala conosco. A Bíblia fala a respeito de um cego, e eu quero aqui nessa noite dar algumas considerações sobre a vida desse homem. Em primeiro lugar, eu quero contextualizar aqui algumas verdades para a gente entender. Não podemos pregar sem contextualizar. Então, em primeiro lugar, aquele homem era cego. Pastor, que ele era cego, eu sei, ele era cego, mas não era mudo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era aleijado. Ele só era
cego. Em segundo lugar, a Bíblia diz que aqui mostra que aquele homem, ele não tinha nome. Não, pastor, ele tinha. O nome dele era Bartimeu. Olha o versículo 46 aí. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu. Ele não era conhecido como Bartimeu, ele era conhecido como cego, filho de Timeu. Bartimeu era o nome do pai dele. Bartimeu significa filho de Timeu, assim como Bar-Jonas significa filho de Jonas, assim como Barrabás significa filho de Rabás, um grande rabino da Judéia. A terceira consideração é que aquele homem estava junto ao caminho. Irmão, estar junto ao caminho não é estar no caminho. E eu estou pregando para crente hoje, hein? Estar junto ao caminho não é estar no caminho. Tem gente que só está na beirada do caminho, irmão, mas ele ainda não decidiu entrar pelo caminho de verdade. Outra consideração é que aquele homem estava mendigando. Mendigar é pedir esmola. Esmola é aquilo que sobra, é aquilo que sobeja. Esmola é aquilo que não tem importância para alguém. Mas nós vamos descobrir nessa noite que nós vamos parar de pedir esmola. Outra consideração é que aquele homem ouviu que era Jesus de Nazaré. Irmão, para a gente ter vitória, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Para de ouvir os conselhos do inimigo por aí e ouça a voz de Deus para a tua vida nessa noite. Irmão, a Bíblia também diz que aquele homem clamava, mas uma multidão repreendia. A sétima consideração é que sempre haverá multidões para poder tentar calar a nossa voz, mas não vai calar, porque ninguém pode calar o espírito de adorador que Deus colocou dentro. Irmão, isso aqui é Bíblia, hein? Olha, irmão, versículo 49, outra consideração, diz assim, e Jesus parando. Você já pensou quantas pessoas tentou parar Jesus e agora Jesus parou? E Jesus não parou para o homem mais rico de Fabriciano, Jesus não parou para o dono da Uzi Minas, Jesus parou para atender um cego, miserável, sem nome. Mas Jesus parou, e nós vamos descobrir por que Jesus parou. Outra verdade é que Jesus mandou chamar o cego. Irmão, para de querer fazer com teu próprio braço, para de querer achar que você vai fazer sozinho. Espera Jesus te chamar primeiro, porque na hora que ele te chamar, aí a coisa vai mudar. Ei, meu irmão, olha aqui, a Bíblia diz no versículo 50, e lançando de si a sua capa. Nós vamos descobrir porque aquele cego tirou aquela capa. Outra verdade é que Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? E ele disse que eu torne a ver. Se é para poder tornar a ver, é porque um dia aquele homem enxergou, perdeu a visão, e agora Deus restituiu para ele aquilo que ele havia perdido. Quem é que acredita em restituição de Deus aí, hein? Ei, meu irmão, ei, mas a Bíblia encerra dizendo que Jesus salva o homem, Jesus cura aquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem seguia Jesus pelo caminho. Aquele que estava junto ao caminho, agora ele já está no caminho. É Bíblia, não é? Então vem comigo e acompanhe. Vamos para o versículo 46. Depois de te dar o cardápio, quando você vai no restaurante, Deus vai usar o Jadson hoje depois do culto. Quando você vai no restaurante, você chega lá e o garçom te dá um cardápio, o menu, não é? Aí você escolhe e diz assim, eu quero comer isso, isso aqui eu não quero, não, isso aqui eu não gosto, não, eu quero isso, não, isso aqui, não é? Eu acabei de te dar o cardápio, só que nessa noite você não vai escolher se quero comer ou não quero. Nessa noite o cardápio bíblico, ele é todinho para nós. Olha a Bíblia, versículo de número 46. Depois foram para Jericó. Ponto final, não tem um ponto final aí na sua Bíblia? Depois foram para Jericó, ponto final. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu,
estava sentado junto ao caminho mendigando. Então olha aqui, ó, e saindo ele, vamos raciocinar, irmão, e vamos interpretar a Bíblia. Ei, Jesus curou o cego quando ele entrou em Jericó ou quando ele saiu de Jericó? Quando saiu, muito bem, quando saiu. Jesus não curou ele quando entrou, Jesus curou quando saiu. Agora, pastor Biraci, aonde é que estava esse cego na hora que Jesus entrou em Jericó? Aonde é que esse abençoado estava quando Jesus passou por ali? Agora ele chega para poder pedir esmola. Segundo a tradição judaica, um rapaz por nome Tizan, de 17 anos de idade, guiava aquele cego, porque o cego precisava de um guia, e dizia: senta aí. Eu te disse que ele era cego, mas ele não era surdo, irmão. Ele começou a ouvir as pessoas cochichando e dizendo: você perdeu. Rapaz, se eu te dizer quem passou aqui hoje de manhã, você não vai. Quem foi? Foi Jesus de Nazaré. Meu Deus, o dono do milagre passou aqui, passou, e você não estava. Oh, meu amigo, que pena. Você perdeu a oportunidade. Oportunidade não volta. Os antigos costumavam dizer que o cavalo arriado só passa uma vez. Não é, não passa duas, não é isso? Ele diz: você perdeu a oportunidade, não tem mais jeito para você. Agora aquele homem abaixa a cabeça. Eu estou aqui conjecturando a situação, ei, para melhor compreensão da igreja. Ele abaixa a cabeça e diz: e agora? Acabou, o meu tempo venceu, a minha oportunidade foi perdida, eu estou condenado a ficar assim pelo resto da vida. Aí daqui a pouco, ele não era surdo, ele começa a ouvir um barulho de uma grande multidão, parecia um barulho de uma feira livre. Aquele barulho, ele começa a dizer: ei, que barulho é esse aí? E alguém diz para ele: rapaz, parece que é Jesus Cristo que está vindo de novo. O que? É Jesus que está vindo de novo. Ele começa a abrir o seu coração, a fé começa a brotar na alma daquele homem. Ele calibra a garganta santa e diz: eu não vou perder a oportunidade. Ei, irmão, deixa eu profetizar nessa noite, baseado na Bíblia, porque profetizar sem Bíblia não presta e não acontece. Mas na Bíblia eu quero profetizar sobre a tua vida. Aqueles que pensam que o teu tempo passou, aqueles que pensam que o teu tempo venceu, aqueles que pensam que a oportunidade passou e acabou, não tem mais jeito. Eu quero te lembrar que Ele é o dono do tempo, e o Jesus que passou para lá, Ele vai passar para cá de novo, vai te dar uma nova oportunidade e vai mudar a tua história. Bem-vindo a Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Telefone 0 operadora 11 3101 5174 ou 0 operadora 11 3104 0510. www.filadelfiaproduções.com.br www.fploja.com.br. Apocalipse capítulo 3 versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.